Pessoal, finalizada então a quarta semana de preparação. Foram 4 semanas em que a gente se dedicou ao máximo, conseguimos extrair muitos resultados, né? Estamos bem adiantados, né? Realmente, já evoluímos bastante, já perdemos bastante gordura, né? Então ainda faltam 12 semanas, tem bastante tempo ainda para a gente realmente buscar o melhor físico possível, né? Nesse vídeo aqui eu separei para vocês um dos treinos da semana em que a gente treina junto, eu e a Larissa, né? Que é o treino de quinta-feira. A gente organizou a nossa divisão de treino da semana para conseguir treinar junto no domingo e na quinta-feira. Eu já mostrei o treino de domingo para vocês em um dos vídeos aí sobre a preparação. O treino de quinta-feira eu vou mostrar agora, vou explicar para vocês também as estratégias que nós estamos utilizando na nossa periodização de treino, tá? Como nós estamos medindo a nossa evolução, o nosso progresso nos treinos ao longo do tempo. Então, segue aí o vídeo. Então, pessoal, essa aqui é a minha planilha de treino. Eu tirei print aí dos treinos de quinta-feira de todas as semanas até agora, das 4 semanas de preparação até então. E aí são todos os exercícios que eu faço na quinta-feira, né? Que eu e a Larissa fazemos no caso. Que quinta-feira e domingo a gente faz os mesmos exercícios. Só vai mudar um pouco, às vezes, a quantidade de séries, né? Do meu treino pro dela. Zona de repetições, às vezes a gente muda também, por preferência individual. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com pirâmide, né? Pirâmide crescente, aumentando a carga a cada série e diminuindo repetições. Por exemplo, olha lá, no agachamento no Smith aqui, são 3 séries. Primeira série 10 repetições, segunda série 8 e terceira série 6, aumentando a carga a cada série, no caso. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. A Larissa já não gosta tanto, ela prefere trabalhar com uma zona de repetições fixa, por exemplo, 6 a 10, que era a zona de repetições que a gente estava trabalhando até então, e aí ela faz a mesma quantidade de repetições, por exemplo, com a mesma carga em todas as séries. Aí no treino seguinte, ela tenta colocar um pouquinho de carga a mais em todas as séries, ou então ela tenta fazer um pouco mais de repetições dentro da zona de repetições. Por exemplo, no treino anterior, ela fez ali uma carga X, 7 repetições. No treino seguinte, ela pode colocar a carga X mais 1 e fazer as mesmas 7 repetições, ou então ela pode fazer 8, 9 repetições com a mesma carga, que dos dois jeitos vai ser uma progressão, você vai aumentar o trabalho de treino, né? Então, assim, pessoal, basicamente, primeira semana aqui de preparação, a gente vê que a quantidade de séries é relativamente bem pequena, considerando que eu repito, né, esse treino 2 vezes na semana, só troco os exercícios um pouco, né? Por exemplo, para panturrilha. No domingo eu faço gêmeo sentado e na quinta-feira eu faço panturrilha em pé no Smith. Para glúteos, eu faço elevação pélvica na quinta-feira e no domingo eu faço o levantamento terra sumô. Para quadríceps é a mesma coisa, eu faço agachamento, cadeira extensora também no domingo. E para posterior de coxa, na quinta eu faço mesa flexora e no domingo eu faço cadeira flexora no caso. Então assim, quantidade de série semanal para cada músculo que eu comecei na primeira semana da preparação, para panturrilha é 8 no caso, para glúteos 6, para quadríceps 12, certo? E para posterior de coxa 8 no caso, porque eu faço, né, a mesma coisa no domingo no caso. Né? Então é uma quantidade de séries relativamente pequena, que no início ali me permitiu uma progressão muito boa das cargas, né? Então assim, se a gente for ver da primeira para a segunda semana, a única coisa que mudou basicamente foi as cargas, né? Eu progredi as cargas, eu mantive mesma quantidade de séries, mesma zona de repetições, mesma estratégia em relação a tudo, só aumentei as cargas, né? O único exercício que eu não progredi foi a panturrilha em pé no Smith. Se vocês forem ver, ó, tá a mesma carga, justamente, porque nesse primeiro treino aqui, eu coloquei essas cargas e pesou bastante. E aí eu achei que eu tinha zoado um pouco a execução. Eu não tinha feito uma execução tão controlada, com uma amplitude tão boa. Então eu mantive exatamente as mesmas cargas e melhorei um pouco a execução. Aí na semana seguinte eu já voltei a progredir normal. Mas olha só, basicamente, ó,
todos os exercícios teve progressão. Mesa flexora, progredi um pouquinho ali, ó. Cadeira extensora, progredi. Agachamento, progredi 2 quilos de cada lado em todas as séries. Progressão pequena sempre, né? Não tem como progredir 10 quilos de cada lado na barra. Se você consegue progredir 10 quilos de cada lado de um treino para o outro, é sinal que o treino anterior foi fofo, né? O treino anterior foi fofo, ou então você tá roubando demais, zoando a execução, zoando a amplitude para conseguir realizar o movimento, o que não adianta nada. Porque se você faz isso, você tira totalmente o recrutamento, o trabalho do músculo que você quer desenvolver, né? Então não faz sentido nenhum fazer isso. Então progressão sempre pequena, sempre aos poucos, por isso que é importante anotar. Porque você não vai decorar números quebrados, né? Por exemplo, 2 quilos a mais, 3 quilos a mais, começa a ficar número quebrado e você não vai decorar isso, né? Então por isso que é importante ter as planilhas certinho, anotado, né? Para que você tenha certeza que você está progredindo ao longo das semanas, né? Outra alteração aqui também que eu fiz nessa segunda semana foi trocar a elevação pélvica na máquina pela elevação pélvica livre, né? Isso aqui a gente foi obrigado a fazer porque a máquina de elevação pélvica da academia quebrou, né? E aí a gente teve que fazer a elevação pélvica livre. E aí a gente optou também por manter a elevação pélvica livre nas semanas seguintes, para não correr o risco, né, de ter esse tipo de problema de novo, da máquina não tá funcionando, tá quebrada, aquela máquina sempre tá quebrada na academia, né? A de elevação pélvica, ela não é muito boa, ela não aguenta, né, muita coisa. E aí também eu tava quase zerando aquela máquina, ia chegar um momento que não ia mais ter como colocar carga, né? Não ia ter mais margem para progredir. Então já seguimos fazendo aí elevação pélvica livre a partir de então. Próxima semana, terceira semana. Panturrilha em pé mantive igual ali a estratégia, né? Zona de repetições e tal. Pirâmide crescente do mesmo jeito. Aí eu já progredi 1 quilo de cada lado, olha lá. 1 quilo a mais em todas as séries, certo? Elevação pélvica, ó. A gente mudou um pouco a estratégia. Eu quis testar uma estratégia nova, que é o seguinte. Eu nunca tinha aplicado isso comigo, né? E eu gostava muito dessa estratégia, eu achava muito interessante. Eu quis aplicar comigo dessa vez, porque eu nunca fui muito fã de trabalhar dessa forma e tal. Preferia fazer sempre pirâmide, certo? Mas eu testei dessa vez e achei muito bom. E até coloquei em outros exercícios depois, nos treinos seguintes. Eu coloquei no agachamento também. Que é o seguinte, olha lá. Ao invés de fazer uma pirâmide, aumentando a carga a cada série, eu coloquei para fazer 4 séries de 5 repetições, certo? Então, repetições baixas desde o começo. Por exemplo, as primeiras séries, sempre fazendo progressão também. Só que nas primeiras séries eu mantenho uma quantidade mais alta de repetições na reserva, certo? Eu não me aproximo da falha, né? Então, esses exercícios assim que exigem mais, por exemplo, elevação pélvica, que a gente trabalha com cargas muito altas, né, que exige muito do cardiorrespiratório também, agachamento é um outro exemplo disso, né? Levantamento terra, esse tipo de exercício que desgasta muito, que demanda um tempo de descanso muito grande para você se recuperar para a próxima série, eu optei por trabalhar apenas com repetições baixas, porque isso realmente favorece muito a performance, né? Se você for ver, você precisa descansar muito menos, porque o cardiorrespiratório não é tão exigido. Apesar das cargas aumentarem bem, né, com 5 repetições só, você consegue colocar cargas muito mais altas, né? Mas a recuperação do cardiorrespiratório acaba sendo muito mais rápida e isso é muito interessante, né? Então eu gostei muito dessa abordagem. E se a gente for ver, né, você pode estar pensando assim, tá, mas aí tem o trabalho de treino, né? Tem o volume load, que depende de séries, repetições e carga. Se eu diminuir muito as repetições, eu não vou acabar diminuindo muito o trabalho total, o volume load para aquele músculo. Então, eu também pensei nisso, né? E eu até dei uma calculada e na verdade não, na verdade vai tender até a aumentar o volume load, porque olha só, eu coloquei uma série a mais, olha lá. Semana anterior eu tava fazendo 3 séries, 10, 8 e 6. Ou seja, dá 24 repetições no total, certo? As cargas muito menores, certo? Semana seguinte, o que eu fiz? 4 séries, uma série a mais, de 5 repetições, tá? 20 repetições no total. Não é tão menos repetições assim, 4 repetições a menos só, né? Só que olha as cargas.
olha o quanto aumentou as cargas. Então, se a gente for jogar na fórmula do volume load, o trabalho total, nesse caso aqui, acaba sendo até maior, porque as cargas aumentam muito, né? Então, foi uma estratégia muito interessante para dar um passo além no treino, né? Porque a gente sempre tem que estar visando aumentar o volume load, né? Aumentar o trabalho de treino ao longo das semanas para continuar tendo uma resposta positiva. E no caso, a gente conseguiu fazer isso dessa forma aqui, né? Trabalhando aí com repetições mais baixas e uma série a mais no caso, né? Daria para fazer até outra série a mais, se fosse o caso, né? Porque realmente não desgasta tanto o cardiorrespiratório trabalhar com repetições baixas assim. Então você precisa descansar menos e isso favorece muito, né? Do que ficar descansando ali 5 minutos, 6, 7 minutos. Se você vai fazer um levantamento terra, por exemplo, uma elevação pélvica muito pesada, tipo 10, 12 repetições, isso desgasta muito, né? Demanda um tempo muito maior de recuperação para conseguir performar da mesma forma na próxima série. Aí olha lá, agachamento mantive a mesma coisa, só progredi as cargas. Cadeira extensora, o que eu fiz? Mudei a zona de repetições porque tinha ficado leve, de 10 a 12. 10 a 12 tinha ficado levinho. Aí eu coloquei 12 a 15, né? E até aumentei ali um pouquinho a carga a mais, né? Coloquei um halterzinho ali em cima da cadeira, não tinha mais como aumentar, né? Tanto que na semana seguinte eu coloquei para fazer cadeira extensora unilateral, porque não ia ter mais como progredir, né? E aí, ó, para posterior de coxa mantive a mesma coisa também, só progredir as cargas. Aí na quarta semana, né, na última semana aqui, panturrilha em pé no Smith já progredi bastante, né? Se a gente for ver, teve uma progressão bem boa, consegui progredir, 9 quilos praticamente, né? Então foi uma quantidade bem significativa. A força aumentou muito, né? Elevação pélvica aí também, ó, consegui ter uma progressão legal. Aí teve outra alteração também que a gente fez. Olha lá, o agachamento que eu falei, passamos a fazer também 4 séries de 5 repetições, tá? Eu tô falando passamos a fazer porque eu também apliquei isso no treino da Larissa, né? Ela também achou muito interessante, foi uma estratégia legal, que tá sendo bem produtivo. Isso aí de fazer menos repetições e um pouquinho mais de séries até, né? Tipo, 5 repetições. E deixando bastante repetições na reserva, viu? A gente fica longe da falha. Tipo, trabalhando com cargas altas, não tem necessidade de ficar chegando na falha. Você já está tendo um bom recrutamento das unidades motoras de alto limiar e tamanho, que são as fibras musculares que geram hipertrofia, né? Então, ficar chegando na falha, se desgastando, não é necessário quando você está trabalhando com cargas altas, né? É bom você poupar para a próxima série, para não se desgastar tanto e conseguir manter a performance ao longo do treino. Então, outra coisa que a gente fez foi fazer o agachamento livre também. A gente estava fazendo no Smith até então, passamos a fazer livre. A gente estava fazendo no Smith na quinta-feira e livre no domingo. A gente fazia um dia livre e um dia no Smith. Só que, fazendo o agachamento livre no domingo, a gente estava se adaptando bastante, gostando bastante, né? Encaixou muito bem a execução, a gente conseguia sentir melhor o músculo trabalhar. É um movimento mais natural, o agachamento livre, né? Recruta mais também os músculos estabilizadores, tem um nível de dificuldade maior. Então a gente optou por manter o agachamento livre mesmo e tirar o agachamento no Smith, né? Então a partir de então, nas próximas semanas a gente vai fazer só agachamento livre, até para conseguir se habituar melhor ao movimento, né? Repetir o mesmo movimento 2 vezes na semana. Isso acaba sendo produtivo, porque a gente vai ter um aprendizado neuromotor, né, muito melhor, repetindo o mesmo movimento várias vezes. E vai conseguir aumentar cada vez mais as cargas, performar cada vez melhor nesse exercício. Aí, a cadeira extensora, como eu falei, passei a fazer unilateral, né, voltei a zona de repetições para 10 a 12, é uma zona que eu gosto muito de trabalhar nos exercícios nos exercícios isolados, né, basicamente. Nos multiarticulares, como eu falei, pelo desgaste e tal, prefiro trabalhar com repetições mais baixas, né. Mesa flexora também mantive a mesma coisa, só progredir as cargas. Então, basicamente, o que teve mudança aí, né, foi mais glúteo e quadríceps, que a gente foi fazendo essas alterações. Panturrilha e posterior de coxa mantivemos igual, né? Porque estava rendendo bem ali no meu caso, estava conseguindo progredir bem, encaixei bem no exercício e tudo mais, né? Agora, essas alterações aí em relação à zona de repetições, do agachamento livre, da elevação pélvica, né?
forma de fazer, livre ou em máquina, no Smith, também foi importante para a gente conseguir manter uma progressão mais constante, né? Então, pessoal, esse aí é basicamente a teoria envolvendo ali o treino, né, e tudo mais, toda a estratégia de periodização, que é muito importante. Se não tem uma estratégia de periodização, dificilmente você vai conseguir se manter constantemente evoluindo ao longo das semanas, certo? Então segue aí o treino na prática, né? Mostrando aí o treino sendo realizado lá na academia, que eu filmei todos os exercícios, tanto o meu quanto o dela. Aí, pessoal, aqui é o nosso treino dessa semana, dessa quinta-feira. Olha lá, todos os exercícios que eu mostrei ali na planilha, a gente está fazendo igual, né? A sequência é justamente essa aí, a gente faz o agachamento livre primeiro, que é um exercício que exige bastante, né? O que mais exige dos que tem ali. Então a gente coloca esses exercícios que exigem mais em primeiro lugar. Já chega na academia e já vai fazer o agachamento livre. E aí a gente vai seguindo a mesma ordem dos exercícios em todas as semanas. Isso é muito importante para ter parâmetros, né, de progressão. Porque se a gente fica mudando a ordem dos exercícios, não vai ter muito parâmetro de evolução, né? Porque fazer o agachamento livre primeiro acaba sendo bem diferente de fazer por último, por exemplo. A performance fazendo por último ia ser muito menor, já ia estar cansado do treino inteiro e tal. Então é importante manter a ordem dos exercícios igual ao longo das semanas para ir medindo a progressão, né? E aí, pessoal, olha lá, a gente mantém sempre a amplitude completa, né? De todos os exercícios. Então é um ponto bem importante também no agachamento, principalmente, a amplitude completa, né? Pelo menos ali chegar em 90 graus. No mínimo 90 graus, né? Questão de passar de 90 graus, passar o quadril do joelho, isso realmente aumenta o recrutamento do glúteo, tá? Mas o recrutamento do quadríceps, ele é bem semelhante se você compara o agachamento em 90 graus e passando de 90 graus, né? Agachando bem a fundo mesmo. Então, como o foco aqui desse agachamento que a gente está fazendo é mais o quadríceps mesmo, né? Para glúteo, a gente tem vários outros exercícios já, né? No caso dela, principalmente, ela tem outros dias na semana que ela treina glúteo também. Tem um volume de treino semanal de glúteo bem grande, né? Não é uma preocupação tentar recrutar muito o glúteo, né? Nesses agachamentos aqui que a gente faz no domingo e na quinta-feira. Então a gente desce basicamente ali até 90 graus, né? Às vezes até um pouquinho mais, ó, se a gente for ver, acaba descendo até um pouquinho mais que 90 graus, mas não é muito a nossa preocupação, né? Aí, ó, a gente vê a minha última série de agachamento, eu pedi para me darem um suporte ali, né? E é assim que se ajuda no agachamento, né, pessoal? Olha lá. Vê se tem alguém abraçando alguém por trás aí, ó. Eu até orientei ele antes de começar o exercício. Eu até falei assim, ó, não encosta em mim. Fica longe de mim. Você só vai encostar em mim se eu não aguentar, se eu for falhar. Você só vai interferir no exercício caso eu for falhar. Se eu der sinais que eu vou falhar, né? Caso contrário, só fica olhando, só me dá o suporte, só me dá uma segurança. Porque acaba sendo, né, confortante ter alguém ali atrás e tal, para garantir uma segurança caso você não consiga, caso aconteça alguma coisa, né, enfim. Mas ver se tem alguém abraçando alguém por trás ali, né, pelo amor de Deus, isso é bem errado, se a gente for ver, porque para fazer isso aí, a pessoa tem que estar treinando por ego, né, porque se tem alguém precisando abraçar ela por trás para levantar para ela ali o peso, né? Ela tá colocando um peso que ela nem aguenta. Então, para que você vai fazer isso, né? Vai treinar por ego só para falar que você levantou aquele peso, sendo que nem foi você que levantou, foi o cara que tá te abraçando por trás que levantou o peso para você. Então, assim, coloca uma carga que você aguenta, né? Pelo amor de Deus. Eu fico muito incomodado quando eu vejo na academia os caras agachando lá e o maluco abraça o outro por trás e começa a fazer para ele ali a série, né? Para que isso, né? É uma carga que o cara realmente não aguenta. E não tem necessidade disso. Para isso que a gente progride aos poucos, né? Por isso que a gente vai aumentando a carga aos poucos, né? Para não ter esse tipo de problema, para não precisar ficar passando esse tipo de mico, né, na academia, pelo amor de Deus.
Aí a gente foi depois para cadeira extensora, né? Olha lá, fazendo bastante repetições, unilateral. Nesses exercícios eu não gosto de trabalhar com repetições baixas, repetições sempre mais altas, né? Aí depois a gente foi para mesa flexora. Eu gosto muito de fazer a mesa flexora unilateral. Eu gosto muito dessa abordagem porque você consegue roubar menos, né? Jogar menos o quadril para cima. Se você faz com as duas pernas, a chance de você jogar muito o glúteo para cima, né? Igual ela tá fazendo um pouquinho, mas não é tão significativo, né? Quando você faz com as duas pernas, você joga muito. Você joga muito para cima ali o glúteo e isso acaba tirando boa parte do recrutamento do posterior de coxa. Então, para evitar esse tipo de roubada, né, nesse exercício, é interessante fazer unilateral mesmo, fazer uma perna de cada vez. Quando eu passei a fazer assim, eu nunca mais parei, porque realmente melhora muito o recrutamento, né? Você consegue manter muito mais estável ali o quadril, consegue manter ele muito mais colado no banco, e você sente de verdade o posterior de coxa trabalhando mesmo, né? Tanto que, assim, eu melhorei muito, evolui muito o meu posterior de coxa quando eu comecei olha lá, o quanto que eu evolui meu posterior de coxa. Quando eu vi esse vídeo eu fiquei até impressionado. Eu olhei e falei, caramba, era o meu ponto fraco posterior de coxa, né? Era um dos pontos fracos do meu físico que eu olhava e falava, eu preciso focar nisso, né? E aí eu comecei a fazer esse tipo de abordagem, né? Realmente trabalhar o músculo de forma mais isolada, sem roubar tanto e tal. Nesse tipo de exercício aí eu não trabalho com repetições baixas, sempre repetição alta, sempre pelo menos 10 repetições, para conseguir ter um bom recrutamento, para não ficar roubando tanto, né? Ficar jogando muito quadril e tal. Então, assim, realmente a gente vê que eu estou conseguindo focar muito bem no posterior de coxa. Olha a contração lá dos isquiotibiais, né? Que são os músculos ali que compõem os posteriores de coxa, né? Então, realmente é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar nesse exercício específico. Aí depois a gente foi fazer panturrilha em pé no Smith, né? Que é um exercício que eu gosto bastante também para panturrilha, com a amplitude sempre completinha, né? Olha lá como a gente sempre prioriza a amplitude completa, vai até em cima mesmo, aperta ao máximo que dá ali em cima, para conseguir explorar ao máximo o pico de contração e tudo mais, já que a panturrilha é um músculo que tem uma amplitude encurtada naturalmente, né? Então, se você não explorar ao máximo ali cada fase do movimento, você não vai ter um bom recrutamento aí da panturrilha, né? Então, olha lá. Olhem como eu contraio lá em cima e até seguro um pouquinho, aperto mesmo lá em cima, olha lá. Para conseguir ter a máxima ativação possível, explorar o máximo da contração da panturrilha, olha lá. Como eu tô apertando bem lá em cima, né? E deixando descer bem também, deixando ter uma amplitude bem completa mesmo no exercício. Aí, para finalizar o treino, a gente sempre deixa por último a elevação pélvica, né? Apesar de ser um exercício bem pesado, que exige bastante também, a gente deixou por último, e a gente optou por deixar por último, porque como a gente está fazendo agora 5 repetições só, acaba que não é tão exaustivo assim como eu falei. Não desgasta tanto o cardiorrespiratório e tal. Aí a minha última série, olha lá, até zerei a barra, vai ter que colocar agora a anilha tudo de 20 quilos, porque não vai ter mais peso, né, para colocar. Deu 100 quilos de cada lado aí total. E aí a gente finalizou nosso treino. Então, pessoal, enfim, fizemos uma refeição livre. Ontem eu estava seguindo a minha dieta normalmente e de repente ele falou, vamos fazer uma refeição livre? E eu disse, vamos. Então eu já tinha deixado mais ou menos programado, né? Eu já estava pensando nessa refeição livre, tanto que eu já falei pra gente reduzir bem as calorias na semana anterior, no caso, antes de chegar o dia da refeição livre, que no caso foi ontem, né? Sábado que a gente fez essa refeição livre. Então, antes de chegar no sábado, nos dias da semana, eu já falei assim, ó, vamos reduzir bem as calorias, né, para apertar bem, pra gente ter um resultado mais rápido e tudo mais. E realmente o peso baixou muito rápido, né? Começou a baixar demais. Eu achei até que perdemos um pouco de volume, né? Murchou demais o físico, depletou demais os estoques de glicogênio. Aí eu olhei assim, vi que a gente estava também muito exausto, cansado, né, de tudo.
muito pouca caloria, muito treino, muito cardio, etc. Tava interferindo até no humor, né? A gente tava com muita pouca paciência, etc. E aí eu peguei, pensei, falei assim, vamos fazer a dieta do dia inteiro normal. Eu não falei nada pra ela, fiquei de boa, tal, fizemos a dieta do sábado inteiro, tranquilo, normal. Até para não impactar tanto, né? Porque como eu tinha falado no vídeo anterior, a gente vai programar dias livres durante a preparação, que a gente vai comer o dia inteiro à vontade. Esse dia vai ser, no caso, no próximo domingo já, que a gente vai entrar na semana de deload, vai ser um dia antes do Dia dos Namorados, a gente vai aproveitar já, né, para sair e tal, ficar o dia inteiro à vontade mesmo, realmente dar uma relaxada, dar uma espairecida, né, para conseguir seguir 100% na preparação, sem ficar discutindo, né, sem ficar brigando, etc. Então isso é importante também durante a preparação. Aí a gente programou esse dia livre, aí realmente a gente vai comer o dia inteiro à vontade, não vai ficar contabilizando nada, porque vai ser 3 dias desse durante a preparação inteira, que vai durar 16 semanas. Então assim, de fato, não vai ser esses 3 dias que vai atrapalhar alguma coisa, mesmo que a gente coma à vontade mesmo, né, a quantidade que quiser. Só que, quando vai fazer uma refeição livre, aí tem que ser um negócio mais planejado, né, não dá pra comer completamente à vontade, chutar o balde, porque aí interferir e atrapalhar bastante os resultados. Não era a intenção. Por isso que eu nem falei nada pra ela, porque se eu falasse, aí ela ia vir falar pra mim assim, já que a gente vai fazer já a refeição livre, vamos comer agora já, não sei o quê. E aí talvez eu me influenciaria também, eu ia falar, a gente já vai comer mesmo, então vamos comer alguma outra coisa ali à tarde e tal. Então eu não falei nada, comemos as refeições do dia normal, chegou na última refeição, a gente tava com bastante fome mesmo, o apetite apertou bastante, porque a gente reduziu bem as calorias, né? Então assim, chegou no sábado, que é o dia que a gente não treina, inclusive, a gente tava com muita fome, né? Então chegou na última refeição, assim, a gente terminou de comer, tava com fome ainda, tal, aí a gente foi lá no quarto ali fazer uns negócios. E aí... Depois, né, eu olhei assim e falei assim, cara, tô com muita fome, né? E aí eu comecei a dar o papo nela, eu peguei e falei que a gente ia fazer a refeição livre. Aí eu revelei, né, de fato, que eu tinha programado e tal. Aí a gente sentou aqui de boa, tava bem cedo ainda, né? Não tava nem muito tarde para não atrapalhar muito no sono também, porque ficar até tarde, no dia seguinte tinha que acordar para fazer cardio, etc. Aí deu tempo da gente pedir no iFood aqui, uma refeição livre, bonitinha, bem elaboradinha e tal. Comemos à vontade, né? Para vocês terem noção, a gente nem conseguiu comer tudo. A gente tava assim, achando que tava com tanta fome, né, e etc. Pedimos uma quantidade relativamente bem grande de coisas, né? E a gente não conseguiu terminar de comer. Inclusive, tá guardado lá no congelador, a gente guardou, né? A gente pediu um pote de doce, assim, né? Pra cada um, a gente não comeu nem metade direito, praticamente. Pedimos uns salgadinhos ali também, né? Então o salgadinho já encheu muito já. Aí chegou na hora do doce, a gente já tava bem cheio. Aí a gente guardou lá e deixou pra comer domingo agora. A gente vai fazer o dia livre, né? Deixou no congelador lá. Domingo a gente come, e domingo a gente vai ficar realmente de boa mesmo, né? E até domingo vai dar para ter um resultado muito bom. A gente vai realmente, essa semana agora, alinhar tudo bonitinho para conseguir ter o resultado mais rápido possível, né? Até o domingo, que vai ser o dia livre no caso. Para vocês terem noção também, o nosso peso nem aumentou tanto de ontem para hoje, que a gente fez a refeição livre, né? Então ontem a gente não comeu pouquinho também não, a gente comeu uma quantidade legal, que deixou a gente bem saciado, vixe, a gente não aguentou comer, a gente comeu bem. Quase que eu passei mal. Quase passou mal até. Então assim, a gente parou de comer e tal, deve ter dado o quê? Umas 2.000 calorias, 2.000 e pouquinhas calorias, mais ou menos o que a gente comeu, né? Não foi um negócio assim absurdo, mas a gente comeu bem, né? E foi bom pro físico, a gente foi ver depois, né, hoje, por exemplo, o físico acordou melhor, mais seco, né? A pele deu uma afinada até. Parece que puxou tudo para dentro do músculo mesmo, né? O músculo tava pedindo carboidrato, glicogênio, puxou tudo, respondeu muito bem, né? Tamo com outra disposição, outro humor, melhorou tudo, né? Performance nos treinos, conseguimos progredir bem nos treinos hoje, né? As cargas, etc e tal. Então, assim, foi bom essa refeição livre, foi no momento certo, bem encaixada, planejada, né? Não foi um negócio assim, vamos comer ali,
foi planejado já para não extrapolar demais. Acordamos hoje com nem 1 quilo a mais direito. Não chegou a aumentar nem 1 quilo no peso. Quanto que aumentou o seu peso? 600 gramas. 600 gramas aumentou no peso dela, no meu peso acho que foi 800 gramas. Então assim, para uma refeição livre, né, isso é bem pouco. Se você come realmente bem à vontade mesmo, o peso aumenta mais de 1 quilo, 2 quilos quase, né? Então assim, foi realmente um negócio que encaixou muito bem, foi bem controlado e foi importante pra gente conseguir, né, seguir com uma boa aderência e tal, não ficar com o humor, né, muito ruim, que poderia prejudicar a preparação, poderia prejudicar cada vez mais a performance nos treinos e poderia também fazer com que a gente, principalmente ela, né, perdesse massa muscular, que não é o que a gente quer. Então foi importante também para prevenir esse tipo de coisa. Então, pessoal, é essa a visão que a gente queria passar para vocês aí nesse vídeo, né? E aí, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como que vai ser o dia livre que a gente vai fazer, as estratégias que a gente vai utilizar depois também, né, etc. Vai ser a nossa semana de treino regenerativo também, vamos falar como que a gente vai estruturar e tudo mais, né? Então, até o próximo vídeo, pessoal.